Olá, professores do ICEA, o Instituto de Ciências Exatas e Aplicadas da UFOP, em parceria com docentes da UFMG, a Universidade Federal de Minas Gerais, lançaram em março deste ano o livro Liam Healthcare, Estratégias, Métodos e Técnicas de Auxílio à Melhoria de Processos na Gestão Hospitalar. A obra é fruto de um projeto de extensão que foi contemplado por um edital interinstitucional voltado para pesquisas sobre o enfrentamento à pandemia de Covid-19 e seus efeitos nos municípios afetados pelo rompimento da barragem de Fundão. Em entrevista à nossa equipe, a professora Luciana Paula Reis, do Departamento de Engenharia de Produção do ICEA e coordenadora da ação, deu mais detalhes de como o projeto de extensão atuou. Vamos conferir? Orientei um trabalho juntamente com um aluno que, na época, ele trabalhava no Hospital Margarida. O Hospital Margarida é o único hospital aqui da nossa cidade, né, de João Molevade, e ele é referência, que ele atende toda a região do Médio Piracicaba. Então, na época, né, isso foi mais ou menos em 2017, 2018, nós desenvolvemos um trabalho, né, porque o processo de gestão da liberação do leito era um processo considerado, assim, um pouco crítico na visão desse aluno que trabalhava dentro do hospital na época, porque, assim, gastava-se muito tempo, né, para liberar o leito. Então, a gente, por meio das ferramentas, né, de gestão, embasadas aí no próprio Lean, né, o Lean Manufacturing, ele surgiu na manufatura. E aí, assim, várias pesquisas vêm sendo desenvolvidas e trabalhos, né, adaptando toda essa metodologia que originou na manufatura para o contexto da área de saúde. Então, esse Lean Manufacturing, né, que faz parte do sistema Toyota de produção, ele foi incorporado aí nesse ambiente de saúde, e aí só mudou a nomenclatura, né? Em vez de a gente chamar de Lean Manufacturing, a gente chama de Lean Healthcare. Então, esse aluno, na época, né, a gente, como engenharia de produção, nós temos essa metodologia, né, essas ferramentas todas dentro desse sistema Toyota, do Lean Manufacturing, como uma ferramenta nossa de trabalho, né, porque a gente pode melhorar diversos processos produtivos a partir da visão da redução de desperdícios. De acordo com a professora, docentes de outros cursos integraram o projeto, o que permitiu aprimorar os processos nas instituições de saúde. Na prática, a iniciativa atuou para que os leitos de UTIs fossem liberados de forma mais rápida nos hospitais, ampliando o atendimento. A gente tem hoje um grupo também integrando professores da computação e produção, da computação, sistemas, engenharia de produção, que é o uso de tecnologias para melhorar o desempenho, né, o performance, a eficiência dos processos organizacionais. Então, a gente, né, nesse momento do trabalho desse aluno, a gente viu que a gente conseguiria reduzir ainda mais o tempo de liberação de leito. Então, a ideia, né, o objetivo é reduzir o tempo do leito, de liberação do leito. E esse tempo, ele, a princípio, ele foi reduzido somente retrabalhando ou reorganizando o fluxo de trabalho, a dinâmica de trabalho, né, os processos ali de gestão, e depois a gente viu que se a gente agregasse, por exemplo, o uso de tecnologias, isso poderia reduzir ainda mais esse tempo. E toda essa redução, né, desse tempo de liberação de leito, hoje a gente chama de tempo de setup, né, do leito, isso, na verdade, é porque a gente está eliminando os desperdícios inerentes a esse processo. Por exemplo, espera de documentação, espera de alguém lá e fazer alguma, né, assinatura de um documento para processar esse documento, o leito esperando o pessoal da forragem, o pessoal da limpeza, né, ir lá e trabalhar esse leito, né, para mudar o status dele. Por exemplo, né, quando na época do trabalho, eu não vou lembrar exatamente os valores, mas era assim, em torno assim, de umas 20 e poucas horas, a gente conseguiu reduzir para 6 horas o tempo de liberação, e depois a gente ainda consegue ver potencial de reduzir ainda mais usando TICs, né, que são essas tecnologias da comunicação, de informação e comunicação. Durante o projeto de extensão, os profissionais dos hospitais que participaram da ação passaram por capacitação e treinamento para entender a importância da ferramenta Liam. O professor Juni Marques Fernandes, também do ICEA, explicou que 7 hospitais fizeram parte efetivamente do trabalho. Em um primeiro momento, nós delineamos uma abordagem mais conceitual e teórica para nivelamento das informações. Isso tínhamos gestores que tinham cargos de, né, eram profissionais da enfermagem, técnicos,
gestores, administradores, a parte financeira, né, diretores que fizeram parte em algum outro momento dos treinamentos. Várias instituições envolvidas que permitiram essa interdisciplinaridade, essa complementação das informações. Então, nós definimos um programa inicial mais conceitual, embasado para nivelamento, e uma vez que nós nivelamos, passamos a desenvolver também atividades práticas. Então, foi um momento difícil também, porque estávamos ainda num processo da pandemia, querendo sair, não, e toda a atividade foi remota, né, o isolamento, e tínhamos que desenvolver, inclusive usando as tecnologias da informação e computação, a forma de abordar e de treinar. Então, nós desenvolvemos treinamentos práticos com eles, em salas virtuais, onde eles puderam simular aquilo que nós pretendíamos que eles utilizassem no contexto do hospital. Então, uma vez que eles aprenderam a parte conceitual, aquilo que daria base ao desenvolvimento dos projetos, eles foram solicitados a desenvolver um projeto de melhoria, usando cada uma das ferramentas do Lean Healthcare para o desenvolvimento. Então, durante os treinamentos, eles passaram a observar muitas coisas, e era tão gritante, né, que a gente fala, os pontos que eles observaram, que eles passaram a melhorar dentro do próprio treinamento. Eles traziam, compartilhavam conosco, olha, nós conseguimos observar isso, nós estamos melhorando dessa forma. Então, o curso em si, apesar de ter uma carga teórica, ele teve uma abordagem prática a partir do momento que permitiu que as pessoas, os profissionais, executassem o que aprenderam. O professor também falou sobre os resultados dos treinamentos. Quando os hospitais e gestores conseguiram captar a ideia, eles perceberam tanto que isso poderia favorecer, em certa medida, a disponibilidade de uma quantidade de leitos que até então não estava sendo disponibilizada, né? Não porque eles não queriam, mas até mesmo pela própria ineficiência do processo. Não é que eles queriam ser ineficientes, mas eram tantos problemas, que eles não conseguiam enxergar todos eles, por isso estavam no miolo do furacão. Então, quando nós chegamos com uma abordagem diferente, que pudessem apontar algumas melhorias, eles começaram a criticar os próprios processos. Então, essa foi a forma que nós encontramos de engajar e de conscientizar e tentar trabalhar mais durante esse período da pandemia e justificar o trabalho, que era justamente para enfrentar as questões relacionadas à pandemia. Sobre o livro, fruto desse projeto de extensão, a professora Luciana destacou que, além da contribuição social, a obra também traz um avanço para a literatura. É um trabalho que tem essa contribuição prática, né, efetivamente, para a melhoria dos processos dos hospitais, mas tem essa perspectiva teórica aí, porque a gente, né, promove um avanço, vamos dizer assim, da literatura, uma vez que a gente está trabalhando o uso combinado dessas tecnologias, que a princípio a gente pode falar, né, da revolução aí, da indústria 4.0, que foi uma revolução que surgiu na área da indústria, mas a gente pode falar hoje de saúde 4.0, né, desse bem-estar 4.0, que é trazer esse uso dessas tecnologias, né, como IoT, QR Code, computação na nuvem, computação ubíqua, que são várias tecnologias dentro desse ambiente aí, dessa revolução que a gente pode trazer para a área da saúde, não ficar somente na indústria, né? Isso, então, vamos dizer assim, nós estamos abrindo, né, uma nova oportunidade aí de pesquisas e desenvolvimentos tecnológicos ao juntar tecnologia com ferramentas de gestão. No site da UFOP você pode acessar o e-book Lean Healthcare, Estratégias, Métodos e Técnicas de Auxílio à Melhoria de Processos na Gestão Hospitalar. Continue acompanhando a programação da TV UFOP no nosso canal na TV ou pela internet. É sempre bom ter a sua companhia.